Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite. Estamos começando o nosso Dois Toques desta sexta-feira. Sexta-feira para fechar a semana aí de muitos assuntos interessantes, de muita relevância para a dupla Grenal e também para o futebol brasileiro e o futebol mundial. E a resenha já estava começando aqui a pouco fora do ar e a gente vai trazer daqui a pouco também o nome dos nossos convidados que irão conosco aí até às 10h15. Você que acompanha o nosso Dois Toques através das plataformas digitais da RDC TV e você faz conosco também o programa pelo Facebook. Compartilhe a live do Dois Toques do Facebook. Quanto mais compartilhamentos, mais pessoas terão a oportunidade de acompanhar aqui o nosso programa e também as demais atrações, né, da RDC TV. Lembrando, através dos canais 24 e 524 da Claro Net. O nosso Dois Toques para Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. GBOX, a proteção certa para a sua família. E Senai, está com problemas, está enrolado para estudar? Então desenrola e faça Senai. Alguns dos destaques desta sexta-feira aqui no Dois Toques: o empréstimo de Thiago Galhardo para o futebol árabe, para o Al Hilal, empréstimo de 6 meses para o clube árabe com valor fixado. E assim o clube árabe ganha a preferência se quiser ficar em definitivo com o atleta que não atua mais pelo Internacional, faltando 4 rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro. Também tivemos hoje o sorteio da pré-Libertadores, dos times que vão se classificar na 7ª ou 8ª colocações do Campeonato Brasileiro, que na primeira fase dessa pré-Libertadores até pegarão adversários fáceis, adversários do Peru e da Venezuela, mas depois da sequência aí sim a coisa vai ficar mais difícil, enfrentando times argentinos e paraguaios. E o caso do Pinares parece que já foi solucionado, né? O caso da indisciplina do atleta que não quis entrar no jogo contra o Santos já quase no final, disse ao Renato que não ia jogar, faltando poucos minutos para encerrar, mas o caso já foi entregue à direção, houve uma conversa e tudo foi solucionado. E também da venda do PP, ao que tudo indica, ao final da Copa do Brasil, com o Futebol Clube do Porto, tanto o Grêmio como o clube português já acertaram em um seguro para o atleta, caso ele venha a se lesionar neste período. Esses, então, alguns dos assuntos. Claro, aí a reta final do Campeonato Brasileiro. Botafogo vai perdendo para o Sport 1-0, já estava rebaixado e agora, matematicamente, vai sacramentando aí o seu retorno para a Série B. Dito isso, vamos apresentar, então, os nossos convidados desta sexta-feira. Cassia Carpes, tudo bem, Cassia? Boa noite, Fiorinho, como é que tá? Já está fazendo as honras da casa, teve há pouco ali no Silvas e agora está conosco aqui, né? O cachê é dobrado. O cachê é dobrado. Acerta com o Cadu depois. Isso. O Cadu se mandou para a praia e nos mandou para cá. Tá lá curtindo, nos acompanhando. Um abraço, Cadu. Do Cadu. Grande Cadu Oliveira. Primeira vez fazendo a estreia. A bolinha do Cadu. Fazendo sua estreia conosco hoje aqui, o homem que já desfilou o seu talento por vários clubes, né? Uma relação imensa de clubes e que marcou época aqui no futebol gaúcho, especialmente pelo Juventude, atuou também no Internacional. Se você o chamar por Marcos Rogério dos Santos, você certamente não vai lembrar. Mas Marcão, com certeza. Tudo bem, Marcão? Prazer em receber no programa a primeira vez. Muito obrigado pelo convite. Negociação difícil para vir no programa, né? Não, até que não. Não foi tão... Foi fácil, foi muito fácil. Satisfação, parabéns pelo programa. E aí a gente vai começar a conversar um pouquinho. Isso aí. Além da resenha que já estava fora do ar, agora a gente leva a resenha para a frente da câmera. Verdade. Isso aí. E o nosso Jorge Santana, Santaninha, o verdadeiro herdeiro da família Santana. O outro é genérico, é falso, é fake. Este é o verdadeiro.
Tá muito bravo com o seu Grêmio, com o Renato, Santana? Boa noite. Boa noite, Fiorim. Boa noite, amigos. Boa noite para toda a audiência. É um prazer estar aqui de novo. Olha, eu não estou brabo com o Grêmio, não. Se eu já puder me estender, ou tu quer que eu fale depois? Não, pode. Falando. O Grêmio tem um problema, Fiorim. Ele exige demais, a torcida e a imprensa exigem demais do Grêmio por causa do Renato. O Renato nos acostumou muito mal. A gente está sempre na elite, a gente está sempre na vanguarda, sempre disputando o final de campeonato. E agora, neste exato momento em que se critica o Renato e o Grêmio está na final da Copa do Brasil, está disputando vaga pela Libertadores no Campeonato Brasileiro. Então, o Renato fez mal a ele mesmo, porque as críticas todas se voltam a ele. E o Renato... Só para falar um pouquinho, eu acho que o Renato é um demiurgo, tá? O Renato é meio homem, meio Deus. É um semideus, então quase isso. Mas a metade homem dele faz ele errar. Ele errou aí numa coletiva, né? Eu acho que se o cara ganha, não sei quanto ganha o Renato, mas se o cara ganha 700 mil, eu acho que faz parte do salário e da função aguentar uma crítica. Aguentar uma crítica. Se a crítica se desse num momento em que o Grêmio estivesse bem, não é o caso, o Renato poderia até achar, né? Pô, mas tá tudo tão bem. Mas não, o Grêmio não está, né, 100%, vem só empatando e tal. Eu acho que ele podia ouvir, mas é essa metade homem dele que faz ele falhar. Mas não desencaixou, Cassiá, Marcão, o Grêmio desencaixou, né? Depois daquela derrota para o Santos. Pode-se dizer, não? Marcão, vai. Eu fico muito satisfeito de ver o Marcão aqui. Quando ele entrou ali, eu disse, mas eu conheço esse rapaz. Conheço, já vi em algum lugar. Né? O Marcão sempre foi assim, um rapaz inteligente e de boa prosa, né? O Marcão sempre chamava atenção no grupo. Ele acabava, né, contornando todo aquele jeitão dele, bom papo. E até a gente combinou hoje, até o Marcão... Bom profissional. Quando eu disse que tínhamos mais 2 convidados, um é o filho do Paulo Santana, o outro é o Cassiá. Mas eu não vou lá no programa, tem muito conteúdo bom lá com aqueles 2, eu não vou lá hoje. Mas hoje é a parte 1. Na parte 2... vai ter o Marcão falando das curiosidades dos bastidores como treinador e do rádio que eles faziam. E a parte 3 é um stand-by, o stand comedy. Então, hoje é para falar de futebol. Já que o Santana falou muita coisa correta, que a cobrança em cima do Renato é que ele já ganhou o título. E é natural. Eu sempre disse que o Renato deveria ter, e vou continuar afirmando, uma oportunidade em outro clube. O Grêmio ele já ganhou o que tinha que ganhar, né? E consequentemente, o Renato precisa... E o Santana tocou num fator importantíssimo. O Renato errou muito naquela entrevista. Em compensação, nessa última entrevista, acertou muito. Às vezes, o treinador tem que dizer a verdade sobre o seu time. Ele não pode carregar para si sempre os erros que acontecem no jogo de futebol do seu time. Porque, às vezes, o jogador também pode estar se acostumando. Pô, eu estou errando e errando demais e o treinador está achando que eu estou acertando. Ou ele não quer falar. Então, eu acho que o Renato, nessa entrevista, foi mais coerente, foi mais, amadureceu mais. Aquele tipo de entrevista levando a culpa para outros ou transferindo um problema que é do Grêmio para a imprensa, não ia resolver nada. Então, eu acho que é o seguinte, tu tem plena razão, o Renato já ganhou todo o título. Eu continuo com a minha tese. O Grêmio um dia pode precisar mais do Renato, mas nesse momento o Renato precisa sair do Grêmio, pegar muito mais experiência. Quando eu falo experiência, não é que ele não entende futebol, não é isso que eu estou dizendo. É que, às vezes, tu tem que ir para um clube que o Renato é uma pessoa comum. No Grêmio, ele é um deus. Às vezes, não sei, eu fico com dificuldade de saber. Mas se for o Flamengo, o Flamengo também idolatrado. Mas é lá a cobrança agora em cima de um Jesus que ganhou tudo lá e que foi é bem diferente. Tá? Ele tem prestígio no Rio, é verdade. Até tem gente que acha que ele é mais carioca do que gaúcho. Mas o Grêmio ele já fez títulos, ele já tinha uma história de um maior jogador, hoje ele tem a história de um dos maiores treinadores, então ele não precisa mais ficar muito tempo no local que ele já ganhou tudo, como tu disse, Santana. Né? Ele precisa ter uma experiência nova, num clube onde ele possa ser apenas o treinador. E ele só vai chegar a uma seleção brasileira o dia que ele só for apenas, Marcão, um treinador. Como treinador? No Grêmio, ele às vezes confundia. Não que eu queira agora, até porque eu gosto muito do presidente do Grêmio, e é um grande presidente. Mas às vezes, para quem não sabia chegar ao Rio Grande do Sul agora, ele
poderia pensar que o Renato não estava treinador, estava de presidente. Então, essa é a dificuldade. E o Renato tem que pegar outra experiência como só treinador, aonde ele sabe fazer muito bem. Concorda com o Cassiá que novos ares fariam melhor para o Renato, Marcão, como treinador? Eu quero fazer a colocação de que quando tinha as férias, eu falei que, poxa, acho que eu não preciso ir, porque o programa ia estar bem servido. Mas é bom estar do lado deles para pegar experiência, né? Digo mesmo. A parte 2 e a parte 3, como eu falei para o Cassiá, para os telespectadores, oportunamente. Assim, falar do Renato dispensa comentário, né? Então, joguei com ele, conheço um pouquinho, né, do temperamento dele, da gentileza de um homem generoso e do homem turrão que não gosta de confronto, que fale muito. Eu acho que todo mundo, isso aí é aberto para todo mundo. Desafiava a torcida. Tudo, e de peito aberto mesmo. né? No Botafogo tinham 2, 3 ali que queriam e ele saía e ele não arregava para ninguém. Então, uma notícia aí para vocês, não sei se é fake ou não, tudo deve correr bem, né, dentro do que o Grêmio espera, ser campeão da Copa do Brasil, e o Renato deve estar saindo sim. Tá? Então, tudo isso que o Cassiá falou, eu creio que já está muito próximo, né, porque existe uma conversa, tanto é que o Flamengo agora, claro, tudo pode mudar se daqui a pouco tem um revés, né, e o Flamengo buscar esse título, que eu acho que esse título também fica dentro do Rio Grande do Sul, o Campeonato Brasileiro, com o Internacional, a Copa do Brasil está muito bem encaminhada com o Grêmio, né? E eu creio que o Renato já está de mala pronta, a mala já está pronta. O Renato, ele não é demissível. O Renato é um mito no Grêmio. Como é que tu vai demitir um mito? O Renato só sai negociado com contrato acertado com o Flamengo. Gostei, não é demissível. Não é demissível. Gostei dessa. Sabe qual era a frase e o Cassiá da nossa época? Aquele jogador imprestável. Você é inigualável. Ou para lembrar o ministro Magri, né? O Renato é imexível. O Renato, eu acho que é independente do resultado, do título em si, o Renato já está de malas prontas. Para onde ele vai, ninguém sabe. Por quê? Porque é o momento dele sair do Grêmio, né? Outros ares, porque com certeza o Renato ainda é jovem como treinador, vai ter muitas passagens. O Abel, quantos da imprensa acharam que o Abel já não tinha mais o feeling de treinador, e pelo contrário. Chegou, teve o Covid. Exatamente, trabalhei com o Abel, o revés que foi, e hoje aí pode dar um título para o Internacional. Então, o futebol é caprichoso, né? O futebol é interessante. Mas te pergunto por que o Grêmio só empata, não consegue ganhar mais. Deu um rompante no segundo tempo contra o Santos, aquelas 2 belas jogadas, né, que o Renato e o pessoal se acostumou a ver, aquela troca de passes, a bola não está comigo, está contigo, está com outro. O Jean-Pierre fez um gol e o PP, o Grêmio abriu 3-1. E por que o Grêmio perdeu esse brilho? Olha, falar que o Grêmio perdeu o brilho, de repente... Pô, é uma expressão muito pesada. Eu acho que assim, o adversário, enfrentar um Santos, no momento que o Santos enfrentou, realmente teria que ganhar o jogo, tinha que ser 3 pontos para o Grêmio. O Grêmio deixou muitos pontos bons. Eu acho que foi o relaxamento natural. O relaxamento natural. 3-1, você acaba... Claro que não pode ter um time que está se preparando para uma final de campeonato da Copa do Brasil. Não pode. Fez 3-1, acabou o jogo e não pode ter o revés e ainda o adversário empatar o jogo. Mas o Grêmio já passou por alguns momentos assim, nesse tempo que o Renato está no Grêmio, e o Grêmio, ele conseguiu, dentro do vestiário, reverter tudo isso. Porque não é a primeira vez que a gente está falando de um Grêmio que não está tendo aquela continuidade de um bom toque de bola, de finalizar. Não é a primeira vez. E toda vez que acontece isso, o Renato mostrou talento e fez o time jogar e o time evoluiu. Então, quem sabe esse é o momento que o Grêmio está se mexendo, o Grêmio está se ajustando para dar aquele salto de qualidade, que eu acho que isso aí vai chegar na hora certa. De repente. Né? Uma coisa é inegável, o Renato diz, em toda a entrevista, que
as lesões prejudicam o Grêmio, né? E prejudicam. Para você ter uma ideia, para você ter uma noção, a zaga Jeromel e Kahneman é a melhor do Brasil. Lesionou um como Jeromel, fica uma defesa ordinária, uma defesa comum. O Maicon... Kahneman e Rodrigues, né? O Maicon, que tem um dos melhores passes do Brasil, o Maicon mais fica lesionado do que joga. Então, isso prejudica demais. Eu acho que passa por aí a perda do brilho da qual tu está falando, Fiorinho. É isso aí, Cassiano? Não, eu acho que eu acho que não tem. Eu acho que os dois falaram duas coisas que podem acontecer. O Marcão se referiu do Grêmio que ele pode a qualquer momento se restabelecer. Exatamente. O Santana citou, com a maior naturalidade, qual era o esteio, qual era aqueles pontos principais do Grêmio. A zaga, que tu lembraste, Santaninha, e o meio de campo. Mas o Grêmio hoje não tem mais isso. Não tem porque os jogadores, muitas lesões, o Maicon não consegue jogar 90 minutos, às vezes nem 45, aí ele mesmo se queixa que tem que sair do jogo e botar gelo, Marcão. Né? Então, perdeu aquele que é o líder. Né? O Mateuzinho caiu muito em produção também. O Grêmio tinha um passe lateral, mas ele tinha um conjunto que chegava no pontual, que era a decisão e ganhava. Hoje, o Grêmio não tem isso para uma competição como brasileiro longa. Mas o que falaram aqui, uma coisa é tu jogar 2 jogos. Tu te prepara só para os 2 jogos. O Grêmio agora amadureceu no outro sentido. Ele sabe que não tem aquele potencial, mas ele sabe que tem uma história por trás, que tem uma característica da pegada, da virtude, da decisão do mata-mata, que isso é muito importante para um time de futebol. Prova disso é que tem o apelido de copeiro. Muitas vezes não tem, exatamente. Então, na realidade, o que até se fosse escolher, eu estava torcendo, aqui eu sei que é santista também, eu estava torcendo para o Santos porque eu joguei no Santos. Mas para o Grêmio foi muito bom o Palmeiras ganhar. Sim, esse período de folga que tem aí para fazer, se fosse o Santos que saísse, o Palmeiras não estaria lá viajando e jogando domingo, já estaria com a data marcada, mais recente, para a decisão dos 2 jogos. E assim o Grêmio tem tempo de recuperar, Santaninha, algum jogador. Sim. Tá? Mas como se trata um mata-mata, tu se prepara e o treinador faz um esquema tático só para aqueles jogos ali. Olha, eu tenho que jogar assim. Agora, numa competição longa, onde tem muitas lesões, tu pensa num time e entra outro em campo. Exatamente. Então, esse é o detalhe. Então, tu não pode achar que o Grêmio está mal, vai perder o Palmeiras. Não tem nada a ver. O Grêmio sempre foi talhado, foi preparado para o mata-mata. E ninguém no Brasil sabe melhor do que o mata-mata. Perdeu para o Santos. O Santos jogou naquele momento ali um futebol que nem ele sabia que tinha. É verdade. Ou seja, a prova está que não repetiu mais. Isso aconteceu com o São Paulo também. Foi São um Paulo, jogo quando do acaso. saiu fora com o Grêmio, depois ele não ganhou mais de ninguém. E foi um lance, o primeiro gol do Santos foi um erro de passe ali com segundos. Aí desmonta toda uma estrutura. E praticamente o mesmo time levou 4 do Goiás. Sim, exatamente. Uma virada. O Kahneman mesmo jogando, mas ele não... Isso necessita recuperar a condição física, aquele negócio... Tu notou que quando ele foi convocado para a seleção, que nem sei lá, muitos ele não jogou, ele foi viajar com a seleção argentina, muitos não jogou. Sim. Isso não foi bom para ele, para o Grêmio, foi bom para ele. Ele atingiu a seleção quando ele nunca tinha atingido, e muito por causa do Grêmio, tá? Do que ele fez aqui, mas ele não repetiu mais aquilo que ele jogava no Grêmio após as idas para a seleção. E não teve mais o companheiro que era um... Seleção nunca é boa para o clube. Exatamente. Boa Só para a seleção. boa para o jogador. Jogador. É quando vende por mais e tal, mas geralmente não é boa para o clube. Para o jovem ele é bom, que promove o clube, o jogador vende para uma o jogador, venda. muitas vezes. Exatamente. Tem 2 recados aqui. Um do Clayton Agostini, ligado lá em Lajado. Obrigado, Clayton. Tem outro aqui para o Marcão, do Odinei Killing. Grande Marcão, jogou aqui no Inter de Santa Maria em 93. Estão buscando teu passado aí. Ele almoçava com a família dele, no caso, Odinei, todos os dias no restaurante da irmã. Abraço. Odinei Killing. 93, mano? 93. Naquele ano eu fui... no Grêmio como treinador, tu estava jogando. E em 93 eu fui o melhor lateral do estado, né?
pelo Inter Santa Maria, que aí no Inter quem treinava era o Enio Andrade, Isso. que me trouxe, né? Aí o Enio Andrade acabou indo pro Cruzeiro, queria me levar, mas o Almonso deixou porque o Falcão estava assumindo e falou, não, deixa esse jogador. Porque senão era fazer só uma ponte e já ir pro Cruzeiro com o Enio Andrade. Prepararam uma homenagem para ti aí, Marcão. Olha, vê se você lembra dessa foto aí que vai aparecer na tela nossa agora aí. Vamos ver se... Tá, olha aí, ó. Olha ali. Que maravilha, hein? Campeão. Essa foto. Quem tá mais contigo na foto ali, vê se te lembra ali. O Gilmar, o Edson Caspari, que ele é prefeito em Vale Real. O Edson, o lateral esquerdo. O Carequinha é o Thiago, né? O Thiago, que ele é da região, eu não lembro a região dele. Lateral e o Júlio, esquerda. o Thiago, o volante. Volante, ele é um né? volante, E o Júlio César, jogou no Inter, o lateral. E para quem não sabe, que título é esse? De que ano? Campeão gaúcho, De que ano? 98. 98, que beleza. Contra quem tu ia perguntar também? Contra o Internacional. E tem essa outra foto bonitinha também tua aí. Olha aí, ó. Ó, aí no Internacional. Saudade, não mostra Bons muito, tempos, não, né? Ótimos tempos. Ótimos. Isso aí. E tem uma mensagem também aqui pro Cassiá. Abraço pro Cassiá, meu conterrâneo de São Borja, Sargento Darian, da Banda do Exército. Da banda do Exército. O Exército ficava bem perto. Vocês são velhos mesmo? Praticamente no lado do Campo Internacional. Tá pertinho? Em São Borja. Eu me criei lá nas escolinhas, desde gandula até profissional, Marcão, no Inter de São Borja. Então já nasceu preparado. E até o mês sempre. Tempo que é de escolinha que o meu treinador, o Santana, era um massagista, duríssimo, rigoroso, que ensinava nós a bater com os dois pés. E hoje, lamentavelmente, eu não vejo. Tem Você era gandula também? Gandula também. Eu também comecei sendo gandula na Vila Tem Belmiro. aqui o grande Olmes Tortorelli, está nos acompanhando. Abraço pro Olmes. Grande Olmes. Grande figuraça. Que mais aqui? O César Lodeiro. Daqui a pouco eu complemento o recado dele. O pessoal segue participando. Falamos do Renato aí, tem uma participação do Renato, justamente falando sobre o GPR e também o PP, que marcaram gols aí na partida contra o Santos. E quanto ao PP e ao Jean, é trabalho meu. Na hora que o jogador não está se sentindo bem, não está com confiança, é hora do treinador entrar em ação. Então, eu tenho conversado bastante com os dois jogadores, são jogadores importantes para o nosso grupo. Fiquei feliz que hoje eles jogaram bem melhores do que alguns jogos. Então, esse é o meu trabalho, recuperar eles, os dois fizeram gols, os dois estavam participando bem da partida. É isso que a gente quer, principalmente nessa reta final do Brasileiro e a decisão da Copa do Brasil. Renato é o cara que recupera jogadores? Com certeza. Continua recuperando? Continua. Um grupo, ele tem o vestiário na mão. Quando todo mundo às vezes especulava, o Grêmio começou a perder, o Grêmio está sem comando, né? Que eu vi, ainda brincava com alguns amigos meus, eles falavam, acabou o amor. Acabou o amor, mas como isso? Não, acabou o amor, o time não está bem. Aí eu falei, olha a ingratidão, ele chegou, deu título, não, mas olha a ingratidão. E aí dá a volta por cima. O Renato deve saber trabalhar a moral dos garotos da base do Grêmio, porque todos vingam. Os que caem na mão do Renato vingam e são vendidos para a Europa. Infalível. Numa dessas coletivas ele reclamou incessantemente. do Wanderson, que estava com câimbras, ele reclamou do departamento médico da base, né? Não sei se tu te lembra. O menino Wanderson, lateral. Que o último jogo ele teve muito problema. Ele reclamou, né? E é um bom lateral. Eu iria além, eu reclamaria do departamento físico dos profissionais. Porque Mas ali não é de hoje, não é dessa temporada, Cassiano, que a gente está vendo problemas de lesões e todo mundo sentindo e desfalcando muito, é em quantidade, entendeu? Eu questionaria, mas é claro que o Renato não pode e não vai fazer isso, né? Mas o que acontece? O que acontece? O caso esse do garoto, Wanderson, ele tem um pouquinho, no meu entender, olhando de longe, um pouquinho de emocional também. Ele, nos outros jogos, ele andou fazendo gol e qualquer coisinha queria chorar, queria... Não, calma aí. Alguém tem que tratar ele. Não precisa chorar toda hora, calma. A emoção, ela tem que vir ao natural quando tu começa a vencer.
Mas qualquer coisinha tu fazer choro não, calma. E tá notando que agora ele está caindo de produção. Então é agora a hora de pegar. Ó, meu filho, tu tem um potencial, tem saúde, tu tem um bom cruzamento, tu chega bem na frente, vamos começar a melhorar. Aí já começa a crime, sempre tem um probleminha. Não pode ter sempre probleminha. Então é a hora de trabalhar com o garoto para não perder esse talento, que ele é um bom jogador. Nem todo psicólogo é bom treinador, mas todo bom treinador é bom psicólogo. Tem que conhecer o perfil do teu atleta. Né? E tem um detalhe também que entra, você tem que puxar um pouquinho para o lado, assim, se a gente parar para pensar. Foi um ano muito atípico 2020, né? Foi. Os atletas ficaram sem treinar um bom tempo, quer queira ou quer não. Depois de uma hora, não podia nem estar treinando. Muitos falavam, estão treinando escondido. O que eles podiam fazer no seu condomínio? É uma academia, uma esteira, mas não era ritmo. Quando voltou os treinamentos, eles voltaram muito relaxados. Então, foi ao longo da competição que eles foram adquirindo uma forma física diferente de você sair de uma pré-temporada. Aí, o que acontece com isso? Vai ter uma hora, porque eu achei que quando eles voltaram, realmente voltaram muito abaixo. O futebol parecia na década de 80, que tinha muito espaço, não era aquele contato, porque não tinha... O time não tinha condições físicas e nem musculares para o atleta estar o tempo inteiro. De novembro para dezembro, o futebol começou a ficar mais intenso. Começou a ficar mais intenso, mais competitivo, porque o atleta ficou mais relaxado. E o que acontece com isso? Acarreta em lesões. O Jeromel, se a gente pega o histórico do Jeromel, o do Maicon ainda tudo bem, tá? Porque já era antes da pandemia, ele estava com problema. O Jeromel, eu não me lembro de um Jeromel tá com uma série de lesão. Foi muito curta. Exatamente. O Jeromel não, é um atleta assim, ó, começa janeiro e vai até dezembro. Ele pode ficar de fora 2, 3 jogos. Por ele jogava todas. Um desconforto muscular. Agora não. O Jeromel sentiu. Por quê? Porque não vamos usar como desculpa, mas pare e faz uma análise que esse problema que aconteceu no país, para os atletas em geral e principalmente do futebol, acarretou isso. E agora na reta que está sendo final, o jogador está sendo mais exigido. E aí acontece essas questões de lesões. E o próprio treinador acaba trabalhando menos com o jogador. Nessa questão, Santana, de orientação, porque ele quer uma orientação de um bom preparo físico. É o que o Marcão está dizendo. Quer dizer, os clubes não tiveram aquela pré-temporada mais longa, para se preparar bem, para não ter... Porque sempre se prepara melhor no início, tu tem menos lesão durante e após. E acaba sobrando o atleta. Eu gostaria de puxar um assunto sobre o Jean-Pierre. O Grêmio tem que ter muito cuidado com o Jean-Pierre, e o Renato também, que está aí, para achar a posição dele. Eu não gosto quando o Jean-Pierre vai para volante. E aí ele toca a bola para um lado, toca para o outro, e ele é lento por natureza, embora tenha um talento, uma condição de enxergar o jogo muito boa. No momento que ele está mais perto da área, ele tem duas coisas só para fazer. Botar o cara na cara do gol ou ele fazer o gol. Eu prefiro esse. Esse foi o que nasceu com a esperança, Marcão, para nós, de ser um grande jogador. No momento que ele vai para trás, aí ele dá uma noção para todos que ele é muito mais lento, porque entre sair do meio de campo e chegar na área é longo. Não é a dele. Não é dele. E é longo, Marcão. Tu sabe. Chegar da tua área à área do adversário, primeiro não é só velocidade. Tu tem que ter a noção do espaço e do tempo para chegar lá. E isto o Jean-Pierre perdeu. Ele tinha, que era o grande dom dele, de estar perto da área, para bater uma bola colocada, pegando o goleiro de um lado, tocando o outro. Quer dizer, no momento que ele começou a vir ele lá junto com o Maicon, ou com o outro volante, ou com o Mateuzinho, e tocar a bola para o lado. Não. Aí ele se torna um jogador comum, e se tornou comum. No momento que ele vem para frente da área, bota na cara do golo ou até chutando, aí é a esperança. Aí ele não precisa dar grandes corridas de 50 metros, por exemplo, 30 metros. Ele está num tamanho de máximo 10 metros, onde à sua frente está o quê? O gol. Ou ele vai botar o cara na cara do gol. Foi o caso do PP, né? Exato. Ele é exímio lançador. Sim. E outra coisa... Se não está chutando, ele está botando o cara na cara do gol. No meio de lá atrás, não. Ele vai passar para o lado, vai ser um complemento de time. Ele tem que ser ou o acabamento ou aquele que vai assessorar
aquele que vai fazer o gol. E ressaltando o que você está falando, tem um jogador que, se tivesse fisicamente bem, ia fazer esse garoto jogar com a maravilha, que é o Maicon. Porque o Maicon tem um bom passe. Então adianta o Jean-Pierre para ser o camisa 10 e tendo o Maicon como um bom passador e ele para quê? Para distribuir, para ser assistência para os atacantes. Com certeza. É um excelente jogador. Mas o Maicon teve um jogo, o primeiro jogo, Santana, contra o Caxias, lá na decisão do Campeonato Gaúcho. Sim. O Maicon jogou mais à frente, chegando do meio para frente. Para mim, ele foi o melhor em campo. Mas quando veio para a Arena, que o Grêmio perdeu o jogo, já não era mais aquele Maicon. Então, o Maicon era de altos e baixos, por causa disso ele não tinha mais condição física. Exatamente. Aquele jogo lá, ele foi muito bem, saindo de segundo volante e chegando na frente. Tá? Mas depois ele caiu, veio as lesões e não conseguiu mais. Então, cada jogador tem o seu espaço no campo. Tá? Mas há necessidade, como disse o Marcão, da condição física. Se o cara já tem tendência a lesionar e não tem uma boa preparação física, ele vai se lesionar. E não é mais criança, o Maicon, não. Exatamente, porque se começa uma pré-temporada, a própria comissão técnica sabe que o Maicon vai ter um tipo de treinamento e os outros jogadores... Justamente para ter o equilíbrio durante a competição. E até passar por um processo cirúrgico e não... Exatamente. O Marcão está dizendo, tu não vai exigir do Maicon que ele não tem mais. Exatamente. Agora, dá para corrigir um garoto como o Jean-Pierre, que é novo, porque ele não tem nenhuma velocidade. Mas ele tem que ter, numa noção de 10 metros para cá, 10 metros para lá, um pouco de rapidez. No menos na passada. Tá? Mas ele sabe que ele dá um pouco de passada maior, ele está na frente do gol. Mas é o Renato que tem que corrigir isso? Vai. É o Renato que tem que falar isso para ele? Ou ele tem que se dar conta de que... Isso é um condicionamento, isso é uma soma do treinador com a preparação física. Sim. A preparação física e um jogador tem que se condicionar. Mas tem que alguém chegar e dizer... Como nós estamos hoje, e a gente vê os treinamentos muito 5 contra 5, que não era da nossa época, tu te condiciona aquele tranquinho aqui, a corridinha curta para não se lesionar. Mas no jogo que ele tem que exigir muito mais, o campo chegar é maior. E voltar, chegar e o campo é maior, ele tem dificuldade. Então, o condicionamento que o Jean-Pierre precisa é de um pouquinho mais de rapidez num campo ou numa circunferência menor, mas ele tem que estar mais perto da área. Ele não tem condições de sair lá do meio de campo e chegar na área, porque ele não tem velocidade. Agora, Fiorim e amigos, o Renato é muito bom, né? Se o jogador vai mal, ele não diz, não, a culpa é minha. Agora, se o jogador vai bem, Jean-Pierre e o PP, ele diz, trabalho meu. Ele falou ali. Falou ali. Foi trabalho meu, isso. Os guris também, pode pôr na minha conta. O Renato é por isso. O sargento Darian pergunta para o Cassiá Fiorim sobre o tabaco. Foi o tabaco, sargento, que nos ensinou tudo isso aí lá. Tá? Lá no Internacional. Ele era massagista profissional e treinador da gurizada, do Mirim. Então era um cara que... E ele é impressionante. Eu morava em frente ao avião militar, me criei jogando ali. E ele exigia, se querem, só joguem aqui. Eu não quero ver vocês. Ele passava de bicicleta, enxergava todo mundo, chegava lá, tu fora. Aqui não. Ou você joga aqui ou não joga mais. Joga mais. Pode mais. Duas pro Marcão. Jean-Luca. Abraço pro Marcos, adoro ver os vídeos dele jogando antigamente. Muito obrigado. E aqui é a patroa, né? Justiqueira. Esse é o cara, é o Marcão. Que é isso? Parabéns aí, a família. Tá com moral. Tá com moral em casa. Não, tá. É isso aí. Quantos filhos, Marcão? 5. 5? Tá bem, produção é boa. Tudo gurizada boa. Tudo homem. Tem uma neta. Uma neta já, Marcão. E alguém vai seguir o futebol, não? Não. Nada? Não nada quer a ver? nada, cara. Tem Só aqui, como é que é? Tem um dos meus filhos que, em 2006, o Paulo Matos, né? Sim. Era gerente do São José. E aí o meu filho ficou treinando São José, em 2006. Aí o treinador do juvenil falou assim, põe teu filho para treinar nessas férias que depois eu quero usar ele, né? Para ele estar no grupo, né? Pelo menos ser o terceiro do juvenil ali, né? Aí eu, não, pode deixar. Aí o que eu fiz?
Cheguei, liguei para o Paulo, um amigo meu, né, que é preparador de goleiros, só da gurizada, né, que treina vários goleiros aí. Ó, meu filho assim, tá indo aí contigo. Não, manda ele me ligar, né? Manda ele me ligar, vamos começar o treinamento. Meu filho tinha 16 anos e tá com 23 hoje. O Paulo tá esperando a ligação dele até hoje. Vamos trazer agora a mensagem dos nossos patrocinadores aqui, os apoiadores. Em seguida a gente vai para o intervalo para falar bastante de Internacional. Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Faça na Casa dos Pneus a revisão do seu carro. Na Avenida Ceará, 1055. O telefone para você fazer o seu agendamento está aí na tela. 33 42 42 45. Na H-Pharma, você faz o teste da Covid. Benjamin Constant, 1253, ao lado do posto. Teste rápido e também do PCR. Condições especiais para uma ou até mais pessoas da sua família. Agende pelo telefone 30 30 0055. Construtora France, atendimento em Porto Alegre, Grande Porto Alegre, também no litoral. E o que é mais importante, o orçamento é gratuito. Ferragem Lampião, tudo em material de construção, luminárias e tudo para a sua casa, para a reforma do seu escritório, do seu apartamento, enfim. Não onde vão, vá na Lampião, que fica na Rua Alberto Silva, 85. Telefone 3340 0899. Banrisul e o Banri Compras. Na hora de pagar, não tenha dúvidas, utilize o seu Banri Compras. E a promoção aqui do nosso 2 toques da Gráfica Clique Impresso. Esses quadros maravilhosos, tops, viu pessoal? R$119 apenas para embelezar a casa aí. A Gráfica Clique Impresso que fica na Nilo Peçanha 2469. Você não tem como ir até lá? Faça contato através do WhatsApp que está aí na tela para você. 996 78 15 28. Gráfica Clique Impresso, gráfica do grupo Impressul, a sua gráfica a um clique. E CPL, Grupo Profissional Liberal. Entre para o Grupo CPL. O site para você, grupocpl.com.br e o telefone 3094 7549. Intervalo, já a gente volta para falar bastante de Internacional. Não desligue. Estamos de volta, a resenha Fora do Ar é muito boa, né? Tanto está ao vivo, para os telespectadores, a Fora do Ar também. Voltamos aí com o nosso 2 toques para falar bastante agora do Internacional. Importantes recados aí. Baidolbi, tudo na linha automotiva. Multimídia para veículos, automatização residencial. Baidolbi.com.br, o site, 2 endereços para você. Na Benjamin Constant 1315 e também na Ipiranga 5800. Lavagem 5 estrelas, o nome já diz tudo, seu carro sai um brinco. Lá na Avenida Nilópolis 199. 33 32 5809. E Grupo Aspecir, Previdência, Seguro e Empréstimos. O patrocinador master aí do São José, aliás, amanhã, 5 da tarde, lá no Francisco Noveleto Neto, Passo da Areia, um grande teste para o Campeonato Gaúcho São José e Pelotas. Uma pena aí que não podemos ter presença de torcida, mas de qualquer maneira será um grande jogo-treino, um amistoso aí, preparatório ao gauchão. Tem um amigo aqui pela nossa live, senhor Santana, que está bravo contigo. Opa! Renato Semideus. Esse senhor tem que estar no hospício e não na bancada. César Lodeiro. Olha, De leve. hospício, acho que cabe. Porque ser gremista é ser louco de alegria, de prazer. É por aí, hospício é por aí. A respeito do Renato, eu disse que ele é um demiurgo. Metade homem, metade Deus. E provo. Na inauguração da estátua do Renato na arena, acorreram à arena 7 mil fiéis seguidores do Renato. Se os antigos hebreus tinham o bezerro de ouro para adorar, nós gremistas temos a estátua do Renato para adorar. Se Maradona tem religião na Argentina,
o Renato tem no Rio Grande do Sul. Renato é meu pastor e títulos não me faltarão. Tá respondido aí, viu, César? Com estilo e com categoria. Tá nos assistindo e mandou um abraço para todo mundo, o professor Júlio Espinosa. Grande Júlio. Julinho. Grande abraço, Júlio. Vamos colocar aí as imagens, gente finíssima. Vamos colocar as imagens dos melhores momentos do 0-0 de ontem lá em Curitiba, entre Atlético e Internacional. E daí, senhores? O Flamengo diminuiu a vantagem, o Inter tem que se preocupar com esse resultado, apesar de só depender dele ainda. Daí, Olha, eu acho que o Inter sabia, todos nós sabíamos que ele ia ter dificuldade contra o Atlético. O Atlético não é aquele time que começou o campeonato. Começou mal. Hoje é um bom time. Sim. Uma boa O Dória ajeitou a casa lá, uma né? boa zaga. Tá? Tem um time de respeito. E ninguém esperava moleza lá. Então ia ter moleza, como não foi. Foi um jogo que poderia ter acontecido qualquer vitória. Mas eu não considero um mau resultado, não, para o Internacional. O Internacional é líder da competição ainda. Claro que o Flamengo é um grande time. Melhorou muito também agora. Tá? Mas é uma competição que vai ser... Imagina a sensação. No meio de semana o Inter não joga, joga o Flamengo. Vamos dizer que o Flamengo chega a ganhar do Bragantino. Ele assume a liderança. Na quarta-feira é o Inter que joga, não joga o Flamengo. Já fica sabendo. O Inter, sim, eu não sei se é bom ou é ruim. Acho até que é bom saber. Tá? Mas isso também vai botar, Marcão, a obrigação de ganhar. E tu sabe que a obrigação de ganhar às vezes atrapalha. Então, eu vejo o Internacional com a mesma possibilidade do Flamengo e até melhor, que ele está 2 pontos na frente. Tá? O Internacional não perdeu a liderança. E eu torço muito pelo Abel. Eu acho que o Abel foi muito injustiçado no início, até por causa da idade. E eu sempre digo o seguinte, mas os melhores narradores do Rio Grande do Sul têm mais de 70 anos, Marcão. E esses nem pensam em largar ainda e continuam sendo os melhores. Tá? Eu citaria aqui o Pedro Ernesto, o Haroldo, o Orestes, o Missioneiro, dentre outros. Tá? Nós temos grandes narradores. E nem por isso que tem mais de 70 são obrigados a largar. Então tem que ter muito cuidado nessas avaliações. Nem porque tu é jovem sabe demais, nem porque tu é mais experiente e não sabe mais nada. Tá? Então, às vezes a experiência é muito válida também. Não, porque o jovem pensa que por ser mais novo sabe mais que o antigo, ou porque o antigo que tem toda aquela bagagem não pode transmitir nada para o jovem. E vou me atrever aqui a fazer uma crítica, como tem treinador jovem ruim nesse campeonato brasileiro. Tem bastante. Olha, tem gente que vira, eles conseguem treinar, Marcão, 3, 4 times por ano. E como tem chance? Eu queria saber como é que eles têm tanta chance quando eles são tão ruins de treinadores. Ia perguntar, então, Marcão. Na realidade, eu acredito que o Internacional não teve um mau resultado. Teve um bom resultado dentro de uma circunstância difícil, um gramado sintético, que não é fácil jogar, que só tem 3 no Brasil, que é do São José aqui, o deles e o do Palmeiras. Então eu acredito que o Internacional tem que tirar proveito disso, recuperar jogadores e fazer a sua parte. Me ajuda aí, o Inter tem o Sport agora aqui, tem que ganhar. Tem o Sport, o Vasco no Rio, o Flamengo no Rio Corinthians em casa. E o Corinthians em casa. Ele tem tudo para, se for bem nesses 3 jogos antes do Corinthians, decidir em casa e depender dele. A única coisa que nós aprendemos, Marcão, é que tu não pode, na decisão, depender dos outros. Exatamente. O Abel se equivocou em começar com o Marcos Guilherme ontem, Marcos? Muitos comentários na internet, nas redes sociais. O pessoal queria o Caio Vidal dentro do Vamos. E também o pênalti duvidoso esse, né? Não, pênalti foi, a gente sabe, mas se o pênalti acontece aos 26 do segundo tempo, tem todo um tempo para ser revisado. Como era o último lance, o juiz queria acabar logo. Vou para casa, vou pegar. Exatamente. Agora, gente, já pararam para pensar se o Inter perdesse ontem? Ficar 1 ponto? Sim. Aí não é questão de ficar só 1 ponto, ainda continua líder. É o emocional dos atletas. Foram 11 ou 12 vitórias? 10. 10 vitórias. 9 no Brasileiro, contando... 9 vitórias, né? 9 vitórias. Imagina se tivesse perdido ontem. Todas aquelas 9 vitórias... aquele jogo do Boca, né? O que acontece? Ia criar um clima muito ruim para o Internacional. Não é que é ruim que já perdeu o título, não é isso. Mas cria ainda muito mais uma obrigação. Então foi um bom resultado para o Inter, todo mundo queria. Claro que todo mundo quer que ganhe, todo time quer que ganhe, né? O Atlético está lutando pela vaga na Libertadores. Exatamente. E é o Atlético Paranaense. Queira ou que não, é um time muito forte quando joga na Baixada, né? Sem dúvida. Então, frisou bem o Cassiá.
Foi um jogo onde o Inter somou um ponto, poderia ter perdido o jogo. A questão do Marcos Guilherme, eu acho que o Abel tem as convicções dele. Para o jogo de ontem, se fez necessário, o resultado não veio. Mas não quer dizer que foi por culpa do jogador que a vitória não apareceu. Eu penso que foi um jogo muito equilibrado. A gente está vendo os lances. Poderia ser 1-1, poderia ser 2-2, poderia até ter uma vitória do Internacional, como poderia ter a vitória do Atlético. Quando a gente pega um jogo onde teve equilíbrio, imagina assim, o Inter atacou, teve maior chance e ficou no 0-0. Aí a gente fala, perdeu 2 pontos. Mas não foi isso. Então o Inter ainda está muito confiante e tem um jogo que é do Flamengo, que eu acho que vai ser um jogo muito chave, que é um time muito chato, que é o Bragantino. Veio aqui, jogou contra o Inter. Bom time, muito bom time. Time rápido. Se o Flamengo passar bem do Bragantino, a briga vai até o final. Mas eu acho que pode, no jogo do Bragantino, o Flamengo ter um tropeço aí e favorecer o Internacional. Queria falar alguma coisa do Abel? Não, essa escalação, sim, vou falar do Abel. Mas pegar o teu gancho, essa escalação a que tu te referiste aí, mais conservadora, digamos assim, ela foi contestada por muitos críticos. E para mim, eu não acompanho tão bem o Inter assim, mas para mim denota uma certa falta de ambição do clube, do treinador, mais do treinador. Eu poderia achar também que é falta de ambição o Abel vir a público e na coletiva dizer que o empate foi um bom resultado. Mas a essa altura do campeonato, o empate é bom resultado, a diferença do maior rival diminuiu para 2 pontos. É claro que o Abel não pode dizer que foi ruim para não abalar o moral dos jogadores, eu entendo. Não foi falta de ambição, foi autojustificação do Abel, por ter empatado num momento crucial. Todo mundo sabe, todo mundo diz que todo jogo num campeonato de pontos corridos é decisivo. E agora, na reta final, vai comemorar empate? Não pode, né? Não pode. Parece falta de ambição, mas não é. É autojustificação do Abel. Vamos confirmar aí que o Abel falou ontem, recuperar aí, justamente sobre essa sequência de vitórias que o Inter vinha tendo, e ontem essa sequência acabou com um empate lá em Curitiba. Respondendo diretamente a tua pergunta, para mim, o que tinha que acontecer foi um momento excelente. A gente vai fazer de tudo para que não aconteça na frente mais nada. Mas hoje aqui, eu estou te falando, o São Paulo empatou aqui, o Flamengo perdeu, é muito, muito difícil. Estava conversando com meu grande parceiro, com o Paulo, ele mesmo falou para mim, o time aqui roda muita bola e nós não conseguimos fazer uma jogada longa de virada de jogo, que é uma jogada tipicamente do Atlético, sempre com 2 homens muito enfiados, mesmo na linha lateral. Então a dificuldade é grande. Então, hoje perdemos sequência de vitória, ela ia acontecer. E naquilo que nós vimos no vestiário, nós já estamos preparados para o próximo. É isso aí, né? Veja que hoje me chamou a atenção em alguns jornais. Inter, veio dizer que o Inter manteve a liderança, disse o contrário. Disse o seguinte, baixa para 2 pontos a diferença com o Flamengo. Então, nós mesmos, gaúchos, somos negativistas. Ou seja, o Inter mantém a liderança, gente. O Santana está certo, ele está na dele, está provocando os colorados. Mas, na realidade, a manchete devia ser hoje, Inter continua de líder. Esse é o lado positivo da manchete. Mas a manchete foi o contrário. Inter empata e segue líder. Sim, exatamente. Então, nós mesmos somos negativistas. Isso aconteceria, Santana, com o Grêmio também, se fosse o contrário. Tá? Nós mesmos já estamos se achando inferior ao Flamengo. Não, o Inter é o líder. E outro detalhe. No Rio botaram o Flamengo lógico, com futebol campeão. Sim, e o Internacional vem de 9 vitórias. Quem conseguiu isso? Ninguém. O que o Abel fez nisso,
ninguém ia imaginar na história do futebol brasileiro e mundial. E na o que reta ele fez, final de uma competição. Depois de sair um treinador do jeito que saiu, Santaninha, que eu não gostava muito dele, porque eu achava que ele era um conservador no esquema tático de volante, estar no meio dos zagueiros, isso aí para mim é superado, né? Mas ele tinha a convicção dele, ele tem que respeitar o treinador. Mas o Abel veio aí, fez o seu feijãozinho com arroz, o time, o lateral quando é possível, Marcão, né? 2 zagueiros, cresceu o Patrick, cresceu o Ednilson, que são realmente os motorzinhos do time. Às vezes tem que tirar porque corre demais, cansa, né? Tem para preservar. Se entrega o tempo inteiro. Se entrega o tempo inteiro, corre. Então o Internacional é um time coletivo, em cima de uma ideia do treinador. E não tem nem... A prova está que na seleção, Santaninha, da rodada de ontem, não tem nenhum do Inter. Então, o que o Abel busca e é a notoriedade internacional? O coletivo. O Abel conseguiu tirar do coletivo o que o outro não conseguiu e que dificilmente alguém ia tirar. Às vezes tem esse lado até, Santana, do carisma do treinador e a identidade do treinador com o time. Assim como o Grêmio se identifica muito com o Renato e o Renato com o Grêmio, o Abel se identifica muito com o Inter e o Inter com o Abel. Então isso chama o lado positivo também, ajuda. Porque tu conhece, é como se estivesse na tua casa. Tu conhece o terreno, né, Marcão? Então o Abel tem tudo. Agora, são jogos difíceis. Tem times aí, ó. Pega o Sport. O Sport, se ganhar hoje, eu acho que ele sai da zona de rebaixamento. Se perder para o Internacional, ele volta para a zona de rebaixamento. Pega o Vasco lá, em São Januário, não é no Maracanã. O ano passado. O Vasco, se não me engano, ganhou do Flamengo em São Januário. E agora perdeu no Maracanã, que é o campo do Flamengo. Terminou 1-0 o Sport contra o Botafogo. Exatamente. Então, na realidade, são jogos ainda muito difíceis, porque tem alguma coisa. Ou é Libertadores ou é rebaixamento. Ninguém quer perder. O Sport é 14º agora, né? Olha aí. Empurrou o Bahia lá para baixo. Viu? Eu quero fazer... Então... Agora eu vou aqui. Você imagina agora Abel campeão brasileiro. Será que o Internacional vai fazer uma estátua para o Abel? Merece, né? Merece, mas já não está contratado um novo treinador para o Inter? Não sabe Não ainda. tá, Pode ter um revés aí. Tu sabe que o título modifica tudo. Todo Pode mundo. ter um revés. Fala agora. Estátua para o Abel? Olha, e por que não para o Gabiru? Bem pensado. Por que o Renato teve estátua? Por uma história. A gente está falando de história, não de um momento. O Gabiru foi um momento. O Gabiru, E o Abel com é uma certeza. história. E o Abel é uma Sabe o história. que acontece? E o Abel é uma história. Sabe o que acontece, Margão? O Abel deu o Mundial, né? Só que representando o Mundial já está o Fernandão lá. Isso depõe contra o Abel. Eu não vou entrar aqui no mérito se Não, merece, claro, se claro. merece ou se não merece. Mas o símbolo do Mundial já está em forma de estátua do Fernandão, entendeu? Isso prejudica a estátua do Abel. Não estou dizendo que ele não merece. Não, mas é como tá? treinador. Não, O Santaninha está dizendo o seguinte, que ninguém mais do Grêmio pode botar uma estátua lá. Aí não, Santaninha. Aí não. Santaninha, obrigado. O papo tá legal, mas já estão me dando cartão vermelho. grande abraço para ti, para Valeu. os parceiros. E abraço Grande a todo Marcão, mundo. obrigado e vem outras vezes para a gente continuar. Um abraço, Marcão. Também. Muito obrigado pelo convite. E eu não podia deixar de falar. Parabéns à Juventude. Claro. O time que aqui dentro do Rio Grande do Sul tem o maior Sendo carinho, eu sou um torcedor. Aproveitando que eu tive o privilégio de treinar em 97, só jogando no Olímpico, Maracanã e Morumbi, e fomos o 5º brasileiro. Então, Parabéns, parabéns Juventude. à papada. Muito bem. Obrigado ao Santana, obrigado ao Marcão e também ao Cassiá. Churrascaria Barranco, promoção de vinhos espumantes. De terça a sexta, as promoções. Assado de tira e tricô, Angus a R$ 28,00. E na Guiação Motors, carros novos e seminovos na Ipiranga 8.113 e na Avenida Ceará 370. Muito bem, rapidinho aqui, a capa da última revista Gol para o pessoal pode adquirir nas bancas. Aí os destaques da categoria de base do Internacional, a base resolve, Praxedes e Caio Vidal. Valeu, obrigado pela atenção, pela audiência de todos, bom final de semana, cuide-se bem, voltamos na segunda com mais 2 toques. Tchau!
Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.